Agora conta pra mim, você realmente lê todo o acordo na hora da contratação do convênio de saúde? Bom, é preciso ficar atento. Nem todas as despesas podem estar cobertas pelo plano. E a conta de uma situação que não esteja proposta no plano pode acarretar muita, mas muita dor de cabeça para os beneficiários. A família do pequeno Samuel sentiu isso na pele. Veja só na reportagem que o Balanço Geral mostra para você. Quando o Edson e a Giovana contrataram um plano de saúde, não imaginaram o problema que iriam enfrentar depois de um tempo. Tudo começou no nascimento do primeiro filho do casal, o Samuel, que teve falta de oxigenação no cérebro e precisou de tratamento urgente na UTI neonatal. Mas, a partir desse momento, o hospital disse que o convênio não cobriria as despesas da internação e que a criança não poderia ser transferida para outra unidade médica devido à gravidade do caso. Os custos passariam de R$ 4.000 por dia. O pai, então, foi chamado para acertar a situação, mas, segundo ele, estava muito nervoso e assinou o documento, pois acreditou que o plano cobriria. Mas o convênio não pagou o hospital e as despesas acumularam, e a conta ficou toda para a família, que agora não sabe como vai pagar a dívida que passa de R$ 180 mil. Eu lembro que me deram água, eu estava chorando muito, estava pensando se a minha mulher estava bem e se meu filho estava bem. E me deram um papel para assinar. Eu achei que era transferência. Fiquei sabendo ontem, que é um papel que eu assinei contratando o hospital, sendo que eles sabem que a gente entrou pelo plano, então me fizeram assinar um papel no momento de emoção, dizendo que era transferência, quando era um contrato pequeno, só consta uma assinatura minha. A mãe teme que essa dívida atrapalhe e muito, até mesmo no tratamento do Samuel, que mês que vem vai comemorar 1 ano. Hoje, ele conta com uma UTI em casa, com os aparelhos necessários que ficam ligados 24 horas por dia. Os pais buscam outra alternativa para solucionar o problema. Enquanto isso não acontece, o medo só aumenta. Desesperada, porque eu não tenho. Só tenho a nossa casa, que graças a Deus que a gente tem, né? Ele vive assim, a gente tem uma UTI e a gente trabalha, mas a gente tem um salão de beleza, a gente é autônomo, tem o MEI, que é o CNPJ, para poder pagar o alvará e comprar os produtos, mas bem, a gente não tem para pagar essa dívida. Até porque eu pagava um plano de saúde porque eu não tinha condição de pagar um valor maior, né? A partir do momento da assinatura dos papéis para a contratação do plano de saúde, os beneficiários devem prestar atenção em quais circunstâncias haverá a cobertura de despesas. Porque se o convênio não cobrir, o conveniado pode pagar a conta. Esta advogada dá orientações para que, no momento da assinatura dos documentos, os interessados fiquem atentos para que não tenham dores de cabeça no futuro. Significa dizer que eu vou analisar os benefícios que eu vou ter e as coberturas do plano de saúde que eu vou pagar mensalmente e quais as carências. Porque se eu não souber se o meu plano de saúde cobre aquele tratamento de determinada doença, eu corro o risco de, ao entrar no hospital, eu não ter a cobertura assistida, no caso o plano de saúde, não vir a pagar as despesas médicas hospitalares que são necessárias. E no momento em que o paciente ou o responsável pelo paciente adentra o hospital, que preenchem aquelas fichas, inclusive o termo de responsabilidade, é preciso ler e analisar. Os planos de saúde geralmente negam a autorização quando ou não têm previsão de cobertura no próprio contrato do plano de saúde ou em caso de ser tratamento não regulamentado pela Agência Nacional de Saúde. E sempre, em caso de dúvida,
procure um advogado da sua confiança para poder esclarecer a situação. Não espere que os serviços de saúde entrem com uma medida judicial para fazer a cobrança e depois que já tem o processo feito, a pessoa ou consumidor, o usuário do plano de saúde, vai ter que se defender do problema que, na prática, quem produziu foi o plano de saúde e não a pessoa que estava doente. É isso aí, situação difícil. Eu acompanhei desde o início essa história desse casal da cidade de Camboriú, que mora lá no bairro Cedros, que tem um salão de beleza, que trabalham muito para dar conta da vida, que eu os conheço e sei que são pessoas idôneas, corretas e jamais imaginariam que estariam passando por essa situação, tanto da questão financeira e também do seu bebê, esse menino que agora vai completar 1 ano de vida. A questão é o seguinte, eles tiveram algumas dificuldades durante o atendimento. Primeira coisa foi a situação do filho de saúde que ele está vivendo desde o início, quando nasceu. Depois, a dificuldade para transferi-lo para um hospital que atendesse pelo Sistema Único de Saúde. Porque nenhum médico lá desse hospital quis se responsabilizar em fazer a transferência da criança, do bebê na época, pelo fato de não se responsabilizar de uma possível transferência e nesse meio caminho ele puder ter chegado ao óbito. Então, primeiro passo foi isso. Primeira situação da criança. Segundo, a possibilidade, a dificuldade de transferência. Só depois de 30 dias a criança foi transferida. Eu acompanhei de perto, acionei um advogado que é amigo, inclusive especialista na área médica, doutor Henrique Alves, para dar devidas orientações. E outra questão, se o pai tivesse pegado aquele documento, aquele contrato e dito para esse hospital, maternidade, que não tem condições de arcar com os custos, o que o hospital iria fazer? Ia atender? Ia deixar a criança morrer pela falta de pagamento? Esse questionamento que eu me faço. Foi uma decisão em primeira instância e conversei também com o advogado da família, vão recorrer da decisão, mas eles não têm condições de pagar. E alguém até faz a seguinte sugestão, faz uma vaquinha, busca alternativa através da internet, angariando recursos. E eles dizem, se é para angariar recursos, é então para a manutenção da vida do bebê, da criança. E realmente a situação deles é muito complicada. A juíza que determinou, que deu a sentença, certamente olhou com os olhos da legalidade, da questão da cobrança, de um contrato assinado, mas não com os olhos da humanização pela condição de vida da criança e também a condição financeira dos pais. Em nota, o hospital que atendeu o Samuel diz que não vai se manifestar a respeito do caso para manter o sigilo médico e que aguarda a definição da justiça, mas destaca sobre a sentença favorável à instituição em relação à ação de cobrança em primeira instância. Ou seja, se eles têm dinheiro ou não têm para pagar, para o hospital, pouco importa. O que importa é que o atendimento foi feito e agora, pela decisão em primeira instância, vai ter a família que arcar com os custos. Ou seja, a vida fica em segundo plano. A gente continua acompanhando essa história.